Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, uma matéria me chamou muita atenção. É uma dica do nosso irmão Jair Vieira, esse irmão desperto, sempre aqui junto conosco. Muito obrigado mais uma vez, irmão Jair. E a matéria que ele envia, ela tá no site da Universal, tá certo? A matéria de 20 de abril de 2022, meus irmãos, e que passa despercebido. A grande mídia não tá afim de falar dessas coisas. Na verdade, a grande mídia tem a função de informar para desinformar. Mas as coisas estão acontecendo. E baixinho, uma voz baixinha, sempre tem uma voz baixinha falando sobre elas. Dessa vez aqui na Universal. Claro que não porque eles querem informar o povo, mas porque você sabe que a notícia acaba também atraindo as pessoas para a igreja. Infelizmente, muitas pessoas só procuram Deus quando estão em situação difícil ou quando sabem que algo ruim vai acontecer. Então a igreja sabe disso e está alertando essas informações que eles sabem ali nos bastidores. Você sabe que o Edir Macedo é muito ligado a Israel. Então veja bem, Israel planeja estocar alimentos como nos tempos de José do Egito. A gente vem avisando que algo essa elite global sabe que vai acontecer. Não é à toa que a maioria das bases, que eram bases, estruturas militares na época da Segunda Treta Mundial, foram praticamente todas transformadas em bunkers e são vendidas por milhares de dólares. Todos os grandes de Big Tech, de tecnologia, os milionários em geral deste planeta, têm algum tipo de bunker em um desses lugares. Agora você sabe que esses homens são investidores. Eles não comprariam nada porque são bobos, são enganados. Eles têm informações privilegiadas. E só por isso, meu irmão, você deve ficar atento a essas coisas que estão para vir. Veja só, a ministra israelense de transporte, Merav Michaeli, instruiu que os navios cargueiros de grãos e ração de animais tenham prioridade nas docas pontuárias de Israel. Há um receio de escassez de alimentos por causa da treta, né? Aquela treta que está acontecendo entre aqueles dois países. O Estado de Israel deve se vanguardar sua segurança alimentar, fortalecendo nossa agricultura doméstica, tomando medidas para obter os grãos e a forragem dos quais a agricultura israelense depende. A nação garantirá rapidamente que mantenhamos a segurança alimentar israelense, apesar das mudanças em todo o mundo. Então veja bem, essa palavra aqui, a nação garantirá rapidamente que mantenhamos a segurança alimentar israelense, apesar, preste atenção, apesar das mudanças em todo o mundo. Então haverá uma grande mudança no mundo, que pode afetar inclusive a forma como nós nos alimentamos. Ela fala, apesar das mudanças em todo o mundo, mudanças essas que estão prestes a ocorrer. Ela afirmou em um comunicado no dia 24 de março de 2022. A publicação também relembrou que o conselho se assemelha ao que José promoveu no Egito Antigo, conforme a narrativa bíblica de Gênesis 41:36. Ainda no mês de março, o diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos da ONU, David Beasley, alertou em entrevista ao portal Político que a treta, que está acontecendo nesses dois países, provocou uma onda de choque nos mercados internacionais de alimentos, piorando o problema da fome global, que já era preocupante. Então uma coisa que já era ruim ficou pior. A decisão de estocar alimentos não foi isolada. A China também pediu prioridade no estoque de petróleo, gás, minério de ferro, milho e trigo, por exemplo. Agora, esses governantes, por mais que as pessoas falem mal, isso é aquilo, comprando as propagandas de cabos eleitorais ou da própria mídia, ninguém quer saber realmente o que acontece, não abre um jornal do lugar, não procura falar com alguém que mora lá, né? As pessoas simplesmente compram as narrativas e saem repetindo. Mas esses governantes, seja bons ou ruins, eles estão preocupados com essa escassez que poderá vir e é quase certa. Enquanto isso, o Brasil continua produzindo, né? Foi bom até lembrar da história do Egito Antigo, né? De José do Egito, porque parece que o Brasil está atravessando esse período de fartura. As coisas estão caras na nossa cesta básica, não porque esteja faltando, porque estamos produzindo menos, porque estamos enfrentando uma seca, muito pelo contrário. Tem chovido como nunca antes, chuva é benção, as lavouras estão de vento em polpa, o gado está gordo, mas a carne está cara, por exemplo, por dois motivos. Primeiro, a nossa moeda está desvalorizada propositalmente, como denunciou o próprio Donald Trump ainda no seu governo. O Paulo Jegue sabe que nós temos um analfabeto no poder, então propositalmente ele vai desvalorizar nossa moeda, já que ele tem investimentos lá fora, então ele enriquece muito mais, né? Infelizmente é isso que a gente vive hoje. Então, por esse primeiro motivo, e segundo, que o mercado da Ásia está comprando tudo. Nossa carne está toda indo para os caras. E compensa muito mais para quem produz, que está ali para ganhar dinheiro, não para fazer caridade, vender para quem paga mais. É simples assim.
Então era aí que Enéas falava do plano de ser intervencionista a favor do povo. Um governo verdadeiramente nacionalista, o que é que ele faz? Ele não vai proibir as vendas. Proibir não dá certo. Mas ele vai sobretaxar, o que vai tornar menos interessante para o cara fazer essa negociação. Não ao ponto de dizer, eita, vou ter prejuízo se eu vender para fora. Não, isso aí seria proibir. Mas aumentar essas taxas para manter o mercado interno abastecido em tempos de crise. Mas essa crise nem aconteceria se houvesse um governo nacionalista e não permitiria que nossa moeda estivesse atrelada ao dólar. Com certeza, um governo nacionalista atrelaria as riquezas do próprio país, ao que produz, e mais, né? Pediria a auditoria da dívida interna e externa, como fez Getúlio Vargas, um presidente que realmente quase zerou essa dívida. Ficou muito pouco, mesmo pode-se dizer que zerou. É por isso mesmo, eu queria fazer um vídeo sobre o cara, mas é difícil, família, porque eu já peguei depoimentos aqui de pessoas que estavam com ele, certo? Depoimentos antigos. E disseram que a versão oficial, inclusive por quem estudava a caligrafia do cara, aqueles caras que procuram mesmo, né? Os historiadores que vão atrás, pegar livro do cara quando era criança, tudo, e tinha expressões que ele nem usava no seu dia a dia, pessoas que conviviam com o cara, na carta que supostamente ele escreveu. Então, essas coisas, hoje na plataforma, fica difícil de passar, porque você está desmentindo, tem uma regra, você não pode desmentir fatos históricos. É uma ditadura, meu irmão, do tamanho que a gente nunca viu antes. Mas você deve imaginar que um cara que estava fortalecendo as estatais, as nossas empresas estatais, que hoje nos dá soberania, que hoje estão valendo bilhões aí, foram muito criticadas por estarem sendo criadas, foi tudo na era de Getúlio. Você vê que de lá para cá não se fez mais estatal. A gente usa as que ele fez e que agora está sendo entregue tudo. Então, destruir o cara e agora destrói o patrimônio que ele deixou. Você acha que realmente aconteceu o que eles falam? Não posso ir muito mais além disso, tá certo? Mas quem pesquisar vai ver e vai se deparar com esses depoimentos. Então vamos lá, vamos retomar nesse trechinho aqui. A decisão de estocar alimentos não foi isolada. A China também pediu prioridade no estoque de petróleo, gás, minério de ferro, milho e trigo, por exemplo. Aí aqui, né, a gente parando para entender isso aqui, você acha que um dos países mais populosos do mundo, a China, vai pegar um tantinhozinho disso aqui? Ou essas reservas serão estratosféricas? É uma questão de lógica, meu irmão. O acúmulo de recursos é um sinal para uma possível piora do cenário geopolítico, pois desde 2014, quando ocorreu a treta contra a Crimeia, o Banco Central Russo acumulou grandiosamente reservas cambiais e de ouro. Ou seja, desde aquela época, aparentemente, eles já se preparavam para a treta que está acontecendo agora, prevendo até mesmo a retaliação dos demais países com sanções econômicas que de fato se cumpriram. Além disso, a tensão na Europa só aumenta com a possibilidade da Finlândia e Suécia aderirem à organização do Tratado do Atlântico, né? Também precisamos ficar de olho no receio de Taiwan tem de ser invadida pela China. No ano passado, o ministro de Defesa da Taiwan alertou que a China poderá invadir a ilha até 2025. Eles têm planos para isso. E aí, a matéria aqui chega no fim dos tempos. Este cenário só confirma o que a Bíblia aponta em Apocalipse. Quando este mundo acabar, haverá uma fome severa e uma grande mortandade por violência. Mas antes que isso aconteça, é necessário que o anticristo se manifeste como um líder global. No livro de Apocalipse, são citados 4 selos que anunciam o aparecimento de 4 cavaleiros: o anticristo, a treta, a fome e a perdas de vida. Observe a sequência natural dos juízes com a abertura dos selos, para você ver a ordem, tá certo? Então veja só. Com a calamidade de uma treta, né, entre os países, o que é que isso gera? Escassez de alimento. Tendo falta de alimento, qual é a consequência? Fome. Nós vamos passar fome. A fome reduz drasticamente a qualidade e a quantidade da alimentação das pessoas e dos animais. Enfraquecidas, as pessoas aí começam a contrair doenças com mais facilidade, que logo se tornam o quê? Epidemias. Sem dinheiro para comer, quem dirá para comprar remédios? E com a limitada infraestrutura e hospitais superlotados, o resultado será a perda de vida de milhões e milhões de pessoas. Escreveu assim o bispo Renato Cardoso no livro A Terra Vai Pegar Fogo. E encerra a matéria deles, meus irmãos. Mas eu não dou muito ouvido o que a Universal fala, mas nessa matéria aqui, eles foram precisos, tá certo? Porque bate exatamente com o que a gente vê, o que a gente vem falando e o cenário que está sendo montado, não agora, mas há décadas atrás. Você vê que as pessoas continuam divididas para que elas não vejam esse espaço sendo dado, né? Principalmente aqui no Brasil. As coisas dessa maneira, as pessoas não param nem sequer para questionar. Bora, mas como é que o país está produzindo tanto? Nós não temos nenhuma catástrofe natural como dos países que a gente mostrou aqui, entra em erupção e destrói tudo que tem ali na frente. Nós não temos isso, graças a Deus. Teve aí esse mal terrível,
né? Mas a nossa produção não parou por conta disso, né? Não nas molas que sustentam esse país. Então era pra gente ter sentido, mas não pra ter chegado a isso. Até porque muito antes do Walter Rio que a gente enfrentou, o dólar já estava a R$5. Então isso é papo, é desculpa do governo, né? A coisa foi feita proposital, meus irmãos. Eles querem essa nação de joelho. E o que vem aí, que está sendo preparado pelo mundo, é o caos mesmo, porque é preciso que isso aconteça para que as pessoas aceitem, né? Você vê, nessa questão aí mesmo desses problemas de saúde, está se revendo, né, a soberania dos países, para que eles, né, essa organização com poder mundial, possa agir independente do governo que esteja ali naquela nação, com a desculpa de que, olha, é um problema global. Então, se é global, né, eu vim inclusive falando isso sobre a Amazônia. Olha, o problema aí com o clima, né, é um problema global. Então, nenhum país pode ter soberania sobre o assunto, mesmo que seja sobre seu território, porque o seu território, pela conversa deles, né, faz parte do controle do clima global. Então veja como é que as coisas estão sendo moldadas, como é que está sendo feita. O sistema para que esse anticristo, se for mesmo uma pessoa, que eu não acredito, eu acredito que é um sistema, mas se for mesmo uma pessoa, o sistema vai estar criado para que ela reine e tenha soberania sobre todas as nações. Inclusive porque essas nações, se você observar, elas só estão se endividando, não interessa se é primeiro mundo, elas só estão aumentando a dívida através das décadas, tá certo? Então eu vou encerrar por aqui para que a gente não entre muito nessa parte econômica e política, mas fico alerta, meus irmãos, é hora de se apegar mais com Deus, é hora de orar e pedir realmente por um milagre, meus irmãos, porque o cenário tá aí quase pronto. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, nós voltamos às 5 horas da tarde com um vídeo de rolê ou uma gameplay, sei lá, alguma coisa mais simples, tá certo? Mas com muita informação para você. Um abraço, fiquem todos com Deus e fui!